Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, quarto episódio da série Marido de Médica. Inclusive, dessa vez eu gostaria de agradecer os comentários que eu tô recebendo nos vídeos dessa série, porque primeiro que é uma coisa que eu tô fazendo sozinho. Teve até uma pessoa que comentou que achou que eu fico mais sério nesses vídeos que eu tô sozinho, que nos vídeos que eu participo junto com a Thaís eu tô mais, sei lá, engraçado, não sei te falar. Mas o fato é que eu tô gostando muito de fazer, então eu quero realmente, assim, entender o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, para eu poder continuar fazendo esses vídeos. Eu quis trazer como assunto desse vídeo de hoje as nossas primeiras impressões sobre a cidade de Rio Preto. A gente veio de São Paulo, então o nosso ponto de referência aqui sempre vai ser São Paulo. Mas eu quero dar algumas dicas, assim, não só sobre a cidade, mas o que você pode fazer aqui, o que tem de bom, o que tem de não tão bom assim, mas já adianto que é uma cidade excelente, mas que tem uma ressalva que eu vou deixar mais pro final do vídeo. A primeira coisa, assim, que eu acho que passou pela nossa cabeça foi a questão da distância, né? A gente está a 450 quilômetros da capital paulista, onde os nossos familiares moram, então a gente já precisava levar em consideração que não é uma cidade muito próxima a ponto da gente conseguir ir e vir todos os finais de semana, mas que também não era tão longe assim que impossibilitava uma viagem de carro, por exemplo. Quando a gente mudou para Rio Preto, a gente tinha nosso carro, como eu contei no último vídeo, e durante muito tempo a gente fez essas viagens usando o carro mesmo. Mas aqui já fica a primeira dica para você que vai passar aqui em Rio Preto, ou se você foi aprovado em alguma outra cidade, você pode procurar se essa dica se aplica a você também. Aqui, as companhias de ônibus, elas fazem uns planos de desconto para estudantes. Então, eles entendem que você está usando essa cidade, né, usando, no caso, a cidade de Rio Preto, exclusivamente para estudar, mas que seus pais moram na capital ou em alguma outra cidade que essa companhia de ônibus faz. Então, basta você se informar com a companhia de ônibus se você tem alguma possibilidade de usar uma carteirinha de estudante, que não é a mesma carteirinha de estudante que aceita no cinema, por exemplo. Vou abrir aqui um parêntese que a gente está vivendo uma época diferente por causa da pandemia, por causa do isolamento social, então as regras estão um pouquinho diferentes agora nesse segundo semestre de 2020, mas eu espero e eu entendo que assim que a situação se normalizar, esses descontos voltam a acontecer também. Então, durante muito tempo, sempre que a gente ia para São Paulo de ônibus, a gente usava a nossa carteirinha de estudante. No caso, como eu fazia pós-graduação, eu também tinha direito, e a Thaís tinha direito também por causa da faculdade. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha que eu devo trazer no próximo vídeo do Marido de Médica? Comenta aqui embaixo que se eu souber e se eu tiver domínio do que vocês estão pedindo, vai ser um prazer falar para vocês e trazer por aqui. Agora entrando para dicas mais específicas de Rio Preto mesmo. A cidade de Rio Preto é uma cidade que tem aproximadamente 500 mil habitantes. Aqui na cidade existem 3 faculdades de medicina. A FAMERP, que é onde a Thaís estuda, que é uma faculdade pública, a FACERES e a Unilago, essas duas são faculdades particulares. Agora eu quero dar uma dica sobre a gastronomia de Rio Preto. Existem 3 lugares aqui que a gente indica, que a gente fala com muito carinho e a gente experimenta e a gente sempre come nesses 3 lugares. O primeiro lugar é o Baba Ganoush. Baba Ganoush é uma esfirraria. Esse lugar faz esfirras incríveis. É gerenciada pelo Pedrinho. O Pedrinho é um amor de pessoa. A gente fala deles nos stories toda vez que a gente vai lá. Hoje também, por conta da pandemia, eles estão trabalhando só com um sistema de pague e retire, não tem como comer no local. Mas assim, é a melhor esfirra que você vai comer na sua vida, eu não tenho dúvida disso. É uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu penso que a gente vai embora de Rio Preto no fim desse ano. O segundo lugar que eu gostaria de recomendar para vocês experimentarem e virarem clientes tão fiéis quanto a gente é a hamburgueria Olha Elas. É simplesmente sensacional. É um hambúrguer gostoso, bem feito, entrega rápido, chega quentinho. Dependendo da região que você tiver, você nem paga a taxa de entrega. Então assim, eu vou deixar o link do Instagram tanto do Baba Ganoush quanto do Olha Elas aqui embaixo e também da minha terceira dica de gastronomia aqui em Rio Preto. É o restaurante Panelinha. É um restaurante, é impossível você não conhecer o restaurante Panelinha, principalmente porque é o primeiro lugar que provavelmente você vai comer quando chegar aqui em Rio Preto, quando você fizer a sua matrícula, que foi o que aconteceu com a gente. A gente estava na FAMERP, fazendo a matrícula, deu a hora de almoço. Onde que a gente vai almoçar? O pessoal do CA e da Atlética já indicou
indicou, falou, ó, tem um restaurante aqui do lado, você saindo aqui pela porta lateral, você já vai ver ele logo de cara, assim. Então, assim, muito gostoso, muito saboroso, uma comida super familiar, o pessoal também super queridos da gente. Então, os 3 Instagrams com as dicas gastronômicas de Rio Preto você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Agora, entrando um pouquinho mais sobre o custo de vida de Rio Preto, sobre onde morar, quanto custa alugar um apartamento aqui e tudo mais. Para quem passa na FAMERP, e aí eu vou trazer esse assunto com mais propriedade porque é o nosso caso, eu não sei falar exatamente em relação ao caso das outras 2 faculdades, mas assim, quem estuda na FAMERP, seja médico residente ou seja os próprios alunos de medicina ou dos outros cursos que você encontra na FAMERP, como psicologia e enfermagem, eles optam por morar ou no São Manuel, que é de um lado da FAMERP, ou na Vila São Pedro, que é onde a gente mora hoje, que é do outro lado da FAMERP. Então, saindo por uma porta você vai para o São Manuel e saindo pela outra você vai para a Vila São Pedro. As 2 regiões e a cidade como um todo, mais uma vez, comparado com São Paulo, tem preços de imóveis para alugar muito acessíveis. A gente já teve oportunidade de morar em 3 lugares diferentes. Minha mãe, que cuida da nossa lojinha aqui, também morava num outro apartamento antes dela morar aqui nessa casa com a gente. E todas essas moradias, juntando os valores de aluguel com o condomínio, variavam entre R$ 800 e R$ 1.500. Então, assim, a gente consegue ter uma margem de negociação muito boa, sem contar na possibilidade, que também é muito comum entre os estudantes, de fazer república, de morar com um colega de sala ou até mesmo um colega de outra turma. Enfim, você pode explorar aí essas alternativas. Os outros tipos de serviços que você vai precisar para manter sua casa, como conta de luz, conta de água, gás, internet, esses preços eu acho que eles são praticamente tabelados no Brasil inteiro, então vai depender muito mais das opções e do seu consumo do que propriamente do valor, assim, do serviço. Uma outra coisa que eu também não acho que o valor seja muito diferente em relação a São Paulo é o custo de mercado. Aqui o preço é bem parecido com São Paulo, nos itens básicos, né, como arroz, feijão, macarrão, enfim, essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Já o combustível, para quem tem carro aqui em Rio Preto, o preço dele é um pouco mais baixo, mas assim, é bem pouco mais baixo. Varia de cerca de 5 a 10% do valor comparado de São Paulo. E eu digo isso com propriedade porque como a gente está sempre em Rio Preto ou em São Paulo, é sempre assim, na hora que eu encho o tanque aqui em Rio Preto, dá um valor, chega lá em São Paulo, ele costuma ficar entre 5 a 10% mais caro. O que me lembrou também de um outro assunto muito importante para quem pensa em vir de carro e fazer esses deslocamentos aqui entre Rio Preto e a capital. Uma coisa que encarece consideravelmente as viagens até São Paulo são os pedágios. A estrada é muito boa, ela é muito segura, ela tem 3 faixas o tempo todo. Eu me sinto muito seguro dirigindo na rodovia. A rodovia se chama Rodovia Washington Luiz, na metade do caminho. Depois você pega a Bandeirantes ou a Anchieta, mas os pedágios são carérrimos, assim, pelo menos no meu ponto de vista eu acho muito caro. Fica em torno de R$90 cada trecho, então é R$90 para ir, R$90 para voltar, só de pedágio, isso em 2020, se não acontecer alguma coisa e aumentar esses valores também nos próximos anos, o que costuma aumentar. Do primeiro ano até hoje, que é o último ano, a gente saiu de R$70 para R$90, então já espera-se que no ano que vem, até o fim da sua faculdade, você vai estar pagando aí entre R$90 e R$110. Uma curiosidade também, pensando nessa história de viajar de carro, eu lembro que no dia que a gente veio fazer matrícula aqui, a gente tava faltando assim 30 quilômetros para chegar em Rio Preto e a gente só via assim mata, só via aquela cena assim, as montanhazinhas no fundo, um verde. Eu falei, gente, como é que faltam 30 quilômetros para chegar em Rio Preto e a cidade não chega? Eu não tô vendo prédio, eu não tô vendo nada. E a gente via esses 30 quilômetros e nada de ver a cidade e de repente a gente vê assim o começo da cidade. E hoje, toda vez que a gente vai e volta, é um momento que a gente assim já tá cansado por causa da viagem, que apesar de ser uma viagem super segura, é uma viagem que cansa, e a gente chega, nossa, finalmente passamos daquele momento dos 30 quilômetros e aí entrou na cidade, é tudo muito perto. Então, por exemplo, quem tá aqui na faculdade tem todos os bancos disponíveis, tem muitas farmácias disponíveis. Aqui é uma cidade que tem muitas clínicas, então tem muito ambiente médico para você
fazer relacionamento, para você conhecer futuros colegas de profissão. Então, assim, a cidade é um prato cheio para quem atua e trabalha na área da saúde, eu não tenho dúvida disso. Agora, a gente também precisa falar do que não é tão bom assim na cidade, né? É indiscutível que Rio Preto é uma cidade muito quente, muito quente. Então, assim, eu já vou até, inclusive, dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem vindo de mudança, foram aprovados, fizeram a matrícula, estão chegando de mudança, tragam um ventilador. Você vai precisar, de verdade mesmo. Até faltou eu falar isso no último vídeo, que quando a Thaís ficou aqui naquela semana que ela ficou sozinha, até eu terminar a nossa mudança e vir definitivamente para Rio Preto, ela ficou com colchão, água e ventilador, porque é impossível morar em Rio Preto sem ter pelo menos um ventilador. Assim, ar-condicionado, infelizmente, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito porque deixa o ambiente um pouco mais seco, tem gente que tem problema de ressecar a vista e ressecar as vias aéreas, mas assim, é um item de necessidade. A gente não utiliza tanto o ar-condicionado por conta do gasto, porque a nossa conta de luz fica muito alta nos meses mais quentes, quando a gente usa um pouco do ar-condicionado. E olha que a gente não tem ar-condicionado na casa toda, a gente só tem no quarto de dormir e no escritório. Então, assim, é uma coisa que talvez você tenha que levar em consideração. Se você tiver condições, reconheça o seu privilégio de morar em Rio Preto e ter um ar-condicionado, mas eu entendo quando a gente fala que isso não é um artigo de luxo, talvez seja um artigo de necessidade. O que a Thaís fazia nos primeiros anos, quando ela precisava estudar e estava muito calor, e a gente não estava com condições de bancar o custo do ar-condicionado, é que ela estudava na biblioteca da faculdade. Pelo menos o ar-condicionado estava garantido, além de um ambiente ser super silencioso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever, de deixar um like, comentar o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá!